Outro indicador bastante importante que foi divulgado agora cedo foi o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB brasileiro. O indicador cresceu 0,63% no mês de junho. Esse aumento veio depois de uma queda de 2% no mês de maio. Essa queda, inclusive, acabou sendo até revisada pelo Banco Central de 2 para 2,05%. Mesmo assim, essa elevação de 0,63 acabou superando a expectativa dos analistas que previam uma alta de 0,6% no IBCBR. Na comparação com o mês de junho do ano passado, o índice registrou um crescimento de 2,10%. No trimestre encerrado em junho, o indicador avançou 0,43% em relação ao mesmo trimestre, ao trimestre anterior, perdão. No acumulado do ano, o IBCBR apresentou um aumento de 3,42% e nos últimos 12 meses um crescimento de 3,35%. Esses dados, Paula, de prévia do PIB acabam sendo bastante importantes, até mesmo para calibrar um pouco as expectativas. A gente viu por meio do Boletim Focus que existe, né, essa expectativa aí de um crescimento do PIB um pouco maior, né? Até mesmo os atores do mercado elevaram aí de 2,26 para 2,29, tá mais ou menos nessa casa, acima dos 2%. Lembrando que no começo do ano tinha toda aquela coisa, né? Será que vai crescer 0,5%? Alguns economistas falavam que talvez nem tivesse um crescimento de produto interno bruto aqui no Brasil, um crescimento econômico, mas aí os dados foram revisados, os dados foram sendo revisados e aí agora já se espera um crescimento acima dos 2%, né? Lembrando que tem, né, toda essa expectativa, justamente no último PIB divulgado, né, do primeiro trimestre, teve toda aquela movimentação do agro muito forte e não se espera, pelo menos os economistas não esperam que o agro tenha essa contribuição tão forte, acima de 20% de crescimento nos próximos trimestres também, que possa sustentar altas constantes. Mas o arrasto estatístico, né, da projeção de crescimento permanece ali próximo dos 2,3%, 2,4%, sustentando um crescimento econômico bastante interessante. Inclusive, várias casas que previam crescimento de 1,5%, 1,8%, a maioria delas já revisou o crescimento do PIB para esse ano acima dos 2%, colaborando aí com essa expectativa desse crescimento, Paula. Inclusive, até, Felipe, eu estou olhando mais aqui sobre, né, repercussões desse indicador, o indicador que é aí importante, porque é considerado, sim, esta prévia, né, do Produto Interno Bruto, principal indicador da economia do Brasil, muito acompanhado, inclusive, por todos os investidores, porque pode, sim, acabar influenciando até nas apostas ali para, né, a política monetária, decisões de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, até porque, né, com o resultado deste mês aqui, que eu estou olhando especificamente agora do BCBR, ele acabou surpreendendo levemente um pouco as apostas ali numa aceleração do ritmo de diminuição da taxa Selic este ano e que isso podem acabar, inclusive, podem aumentar, né? O indicador, ele apresentou este avanço ali em 12 meses de 3,35% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por sua vez, houve uma alta de 2,10%. Devido às constantes revisões, o indicador acumulado em 12 meses é mais estável do que a mediana mensal. Por fim, na média móvel trimestral, que é usada ali para captar tendências, o IBCBR ele teve uma queda de 0,21% em relação aos 3 meses que foi encerrado em junho. O IBCBR tem aí uma metodologia de cálculo distinta das contas nacionais que são calculadas, inclusive, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador, né, do Banco Central de frequência mensal permite acompanhar mais frequente a evolução da atividade econômica, enquanto o PIB ali, né, o Produto Interno Bruto de frequência trimestral, descreve um quadro mais abrangente da economia. A gente vai seguir aqui monitorando, mas a gente já vai vendo uma movimentação, né, Felipe? Eu estava até olhando aqui, dólar já está ali, juros também subindo, de olho tanto nesse cenário do exterior, né, e também após o IBCBR e Boletim Focus. Exatamente, Paula. E, claro, né, a gente até vai vendo as reações, né? Eu estava vendo alguns economistas, eles falando exatamente o seguinte, né, que mesmo revertendo, né, a queda do mês de maio, esse BCBR aí de junho
acaba sinalizando e continua, né, mostrando a desaceleração do ritmo. E a alta em relação ao mês anterior acabou sendo puxado pelo varejo ampliado, mais especificamente pelo programa de incentivo do governo para carros populares, enquanto o volume de vendas no varejo restrito, sem veículos, sem materiais de construção, acabou ficando estável no mês. Aí o setor de serviços cresceu 0,2% em junho, o setor industrial cresceu 0,1%, pelo menos esses são os dados e algumas repercussões que a gente vem trazendo sobre esses dados, que, claro, a gente vai continuar repercutindo ao longo aqui da nossa programação.